vai falando do que está doendo naquele momento, né? Então é a dor latente, né? Então ela vem para cima, aí Carlos trata, né? Não? Você trata também, você está atendimento fraterno. Eu sou o pior paciente. Não, meu irmão, você não entendeu. Você não entendeu. Quando você está falando aqui com os amigos, você já está ajudando. E tem uma coisa interessante também. Cada um está num posto que tem afinidade também. Não precisa. Vamos lá. Já estamos iniciando aqui o nosso estudo de hoje, e o estudo de hoje passa por essa questão da transição evolutiva da humanidade, né? Então, nesse estudo, a gente está entrando aqui no roteiro 5, e é um tema muito interessante, porque ele vem falar exatamente a gente estudar as características deste período de transição. Então, é uma temática que provavelmente a gente não vai conseguir concluir em um roteiro, vai ter que ser 1 ou 2 ou 3, sei lá, depende. Porque é o que estamos vivendo, é transição, né? Então, entender o período de transição, relembrar um pouco o sermão profético do Cristo. A gente já estudou, pelo menos em 2 oportunidades ao longo desse EAD, a gente já passou em 2 oportunidades por isso, sobre o sermão profético, né? E analisar os desafios que a humanidade, está enfrentando ao passar por este período de transição, né? Então, é um estudo muito atual, porque sempre estamos em transição, mas esta transição é uma transição importante na vida do planeta e na vida de cada um de nós, né? Claro que todas as outras também o são, mas nós estamos passando por um momento, não é mais são chegados os tempos, estamos vivendo os tempos, né? Existe uma diferença do sermão profético, ele anunciar, e a gente está hoje no olho do furacão, né? Porque são anunciados de toda parte esse momento que a gente está vivendo, né? Então, vamos lá. No sermão profético, afirma Jesus, entre outras informações, à vez ouvi falar sobre guerras e rumores de guerra. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então, não sei se vocês todos conhecem o sermão profético, mas ele está presente em alguns evangelhos, no de Mateus, de Marcos, no de Lucas, mas a gente traz aqui algumas passagens do evangelho de Mateus. Eu trago aqui, não sei se vou ler todo, mas só para recordar a vocês e que depois vocês leiam, porque é onde Jesus anuncia os dias vindouros, né? Aí a gente vai aqui entender um pouco o porquê Jesus falar desse porvir, né? A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos, isso é fora de discussão, né? Os homens, com sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, isso é fato, a gente tem observado isso. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. Fazerem que reine entre si a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Ou seja, uma coisa é você adquirir conhecimento, outra coisa é você adquirir moralidade. São asas importantes, compatíveis, mas a gente precisa entender que esse progresso se dá nessas dimensões, digamos assim. Um dos maiores desafios do período de transição está relacionado à educação. Um dos maiores desafios do período de transição está relacionado à educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, homens de ciência. Não é essa educação que está se falando aqui, mas é a educação que tende a fazer
homens de bem. É o avanço moral. Então, o grande desafio da transição é a transformação moral. Porque a transformação moral é que nos habilita a herdar a terra. Esse é que é o grande desafio, digamos assim, né? Então, o que a gente está discutindo e aprendendo e compreendendo definitivamente é isso. O que nos habilitará não é o conhecimento científico, mas é o amor. Esse é o ponto-chave da nossa transformação, né? Vivemos atualmente uma época de mudanças denominada período de transição, que apresenta alguns aspectos fundamentais. Acelerado desenvolvimento tecnológico e científico. Isso é um fato que nós observamos. A ciência, a tecnologia têm avançado a passos largos. A gente costuma dizer que o homem entrou todos os séculos antes do século passado andando de carroça, andando de burro. Do século passado para cá é que o homem entrou e começou a andar de carro. Então, os avanços são vertiginosos do ponto de vista tecnológico e científico. A velocidade com que as transformações estão sendo proporcionadas é uma coisa alarmante, digamos assim, né? Uma pessoa de 80 anos, 90 anos, conseguiu assistir muita coisa nesse mundo. Conseguiu assistir muita transformação, né? A gente mencionava aqui, por exemplo, que a medicina, para citar apenas um exemplo, quando a gente traz a expectativa de vida do brasileiro no começo do século passado, 1900, a expectativa de vida do brasileiro era 30 anos. 30 anos. Então, quem nascesse em 1900, a expectativa de vida dele era 30 anos. Essa expectativa de vida mudou para 60 anos a partir de, sei lá, 1970, a gente chegou nesse patamar. Mas isso graças à tecnologia, à evolução científica. Aí a gente vê a penicilina, as vacinas, as coisas que evoluíram, os exames de raio-x, a tomografia, a ressonância, a indústria farmacêutica. Então, hoje, a gente tem uma expectativa de vida de 72, 73 anos de vida. Eu, por exemplo, tenho 59 anos, 58 anos, vou fazer 59. Eu já passei a expectativa de vida que eu tinha ao nascer. Você já passou, há muito tempo. A expectativa de vida ao nascer. Quando você nasceu, se você nasceu em 1940, 50, 45, você nasceu em 45. Pronto. Então, em 1945, a expectativa de vida do brasileiro, provavelmente, é só dar um Google que você vai olhar. Expectativa de vida do brasileiro em 1945. Provavelmente era 50 anos de idade. Era 45 anos de idade. Então, a expectativa de vida de quem nasceu em 45 era 1990, está indo se encontrar com o eterno. Né? Já se passou. Então, é a evolução tecnológica científica que tem conseguido toda essa transformação. Digamos, as condições de vida. Né? Outra característica, convulsões sociais e morais. A gente está vendo as coisas batendo em todo canto. Né? Transformações na estrutura geológica e atmosférica no planeta. Outra característica, né? Então, terremotos, maremotos, tsunamis, vulcões, fenômenos naturais que estão criando a condição geológica e atmosférica no nosso planeta, né? Não restam dúvidas que são condições portadoras de inquietudes. Tudo isso provoca inquietude no ser, a despeito do progresso intelectual alcançado pela humanidade até então. Entretanto, no dizer dos espíritos, a Terra não deve transformar-se por meio de um cataclisma que aniquile de súbito uma geração.
Não mais. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudanças alguma na ordem natural das coisas. Ou seja, é uma saindo e outra chegando de uma forma natural. Não é o desaparecimento dos dinossauros há 500 milhões de anos atrás, onde aconteceu algo no planeta, algum cataclisma no planeta, que mudou as condições de vida do orbe e dizimou o ser vivo que estava naquele momento, que era o dinossauro. Então, se a gente for fazer uma analogia, foi dado um reset no planeta Terra. Um reset é desligar e ligar. Eu vou dar um boot aqui, vou desligar. Pum, desligou, tá bom, eu vou criar as condições de vida agora. Por que desligou? Porque o que se queria com aqueles ensaios já havia se conseguido. Então, tá bom, agora não tem mais necessidade de avançar desse jeito. Vamos acabar aqui e começar de novo. A gente já está num estágio que não precisa destruir para continuar. A gente está num processo de transformação. Né? A gente vai numa transformação e é isso que está se fazendo. Como transforma? Alguns vão desencarnando e outros vão reencarnando. A condição moral, intelectual, evolutiva dos espíritos que estão chegando, algumas são melhores do que os que estão saindo. E alguns dos que estão saindo não têm mais condições de se matricular novamente. Então, é natural que nesta troca a condição da sala de aula, dos que chegam e dos que saem, melhore de uma forma geral. Né? Você tem uma sala de aula com 100 alunos. Você, nesses 100 alunos, tem 50 alunos, baderneiro, bagunceiro, que só pensa em confusão. 50 alunos. Então, à medida que você vai saindo esses alunos e vão se matriculando alunos novos, com mais interesse, com mais capacidade, com mais moralidade, a condição geral da turma vai se modificando. Você não precisa mais estar se debatendo o tempo todo com estes alunos. O que é que está acontecendo agora? Convulsões sociais e morais. É porque nesta sala de aula chamada Terra, existem muitas gerações que estão batendo. E, às vezes, até dentro da própria família, dentro do próprio lar, você tem choque de gerações, de modelos, de expectativas e de propósitos. Né? Então, aí é que é uma situação que nós estamos vivendo. O período que vivemos atualmente é denominado de transição, primeiro porque está localizado entre duas gerações bem diferentes, ou seja, eu saio de mundo primitivo, eu saio de expiações e provas e vou para a regeneração. Então, eu estou numa transição, saindo de uma condição A, indo para a condição B. Então, eu estou passando por isso. Nós estamos vivendo a madrugada dos tempos. Nem é de noite, nem é de dia. Então, eu estou ali no lusco-fusco, né? Eu estou ali, nem está tão escuro, nem está tão claro. Então, a gente vai vivendo esse período, né? É uma transição. Segundo, porque, com o acelerado crescimento intelectual, o espírito descurou o seu crescimento moral. Ou seja, as pessoas pensam que porque tecnologicamente, cientificamente estão evoluídas, pode se descuidar do avanço moral, que é fundamental. Né? A época atual, os elementos das duas gerações se confundem. É aquilo que a gente estava falando aqui. Está tudo junto e misturado, digamos assim. Né? O período de transição e o que imediatamente se segue, denominado do período de regeneração, foram anunciados por Jesus no seu evangelho sob o título do discurso escatológico. Isso aí a Igreja Católica fala muito sobre isso, a escatologia, o fim dos tempos, se fala muito sobre isso, né? O sermão profético, que estão nos evangelhos de Mateus, Marcos e de Lucas, não é? Então, esta é a condição do que a gente está vivenciando hoje. Esse período de transição foi previsto pelo Mestre Jesus, né? Anunciado no seu evangelho sobre esse discurso. Pouca gente conhece esse sermão profético, mas está lá no evangelho de Mateus, aqui no caso, no capítulo 24. Eu vou passar rapidamente sobre isso, porque, como eu já disse,
A gente já estudou isso em situações anteriores. Mas só para vocês entenderem o contexto disso. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus ia saindo do templo de Jerusalém, né? Ia saindo aquela casa de pedras. Aí seus discípulos se aproximaram dele para falar sobre o templo. Ó, isso aqui é bonito, isso aqui, essa sala, serve para isso, serve para aquilo outro. Aí Jesus ouviu e disse, tá bom, não vê tudo isso, você não está vendo esse templo de pedra aqui? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Opa! Aí está saindo de um templo, de um lugar suntuoso, construído por gerações. Aí Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja destruída. Aí os apóstolos, que é isso? E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Ou seja, os apóstolos curiosos, tu disseste que ia acabar tudo. E quando vai ser isso? E qual é a característica desta transformação? Aí é que Jesus entra no seu sermão profético, ou escatologia, que é o fim do mundo, digamos assim, né? Que a gente já estudou que não se trata de fim do mundo, se trata de fim dos tempos, de transição planetária, né? E Jesus respondendo lhes disse, acautelai-vos e que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou um Cristo e enganarão a muitos. Primeira característica, falsos profetas, a gente vai ver aqui, né? E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. O fim que ele quer dizer aqui não é fim do mundo, é fim propósito, objetivo. Não é o objetivo, não é o propósito. Faz parte do caminhar. Ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. 2000 anos atrás, Jesus já vivia numa sociedade bélica e falou que continuaria as guerras da humanidade, né? Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Jesus projeta o olhar e informa que vai haver, que bate com a questão do Apocalipse de João, que é muito semelhante a essa previsão. E está lá na Gênese a questão da teoria da presciência, a capacidade de você olhar adiante, enxergando de cima do monte, porque vê a vista de um panorama melhor, né? Então ele fala de guerras, de terremotos, de fome, de epidemias, de pandemias, ele fala de tudo isso, né? Então, todas essas coisas são os princípios das dores, ou seja, é a característica de que está mudando, é colocar essas situações no planeta. É o início das dores, não é o fim, né? Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos, né? Aí ele continua. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, diante de tantas dores, diante de tantas dificuldades, diante de tanta indiferença, de tanta frieza, de tanta vileza moral, quem é apaixonado e quem vibra, de repente, fica triste, fica acabrunhado, vai, puxa vida. Passa a achar muito sem sentido e sem propósito muita coisa. Então, Jesus anunciando tudo isso. E por se aumentarem as iniquidades, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele, cada um de nós, que perseverarmos até o objetivo, seremos salvos. Salvos do ponto de vista de herdar a terra. Salvos do ponto de vista da eternidade, da expectativa moral da consciência tranquila, né? Porque você fazendo a sua parte, você está salvo. De quem? De si mesmo.
Porque o maior desafeto da gente é a gente mesmo. Se a gente não se salvar de nós mesmos, a gente vai viver em permanente angústia e dificuldade. Né? Então, eu estar salvo de mim mesmo é estar, digamos assim, de consciência tranquila. E eu estar com a consciência tranquila, eu estou salvo de mim mesmo. Porque alguém comentava ontem no grupo que as pessoas procuram, foi Eliane, tudo bom? Os consultores por causa das culpas. Então, as culpas é você estar cobrando de si mesmo, é você não estar salvo de si mesmo. Então, eu estar salvo de mim mesmo é não estar, é eu carregar uma consciência tranquila. Né? Esse é um ponto. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então virá o objetivo, a nova Jerusalém, que João, o evangelista, previa no seu sermão profético, né? no seu discurso apocalíptico, né? O Apocalipse de João. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Ou seja, quando chegar nesse ponto, quem estiver na Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco já haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados naqueles dias. Então, o que Jesus quer dizer com tudo isso é inexorável. Quando estiver acontecendo, nada pode mudar o que está em curso. Não adianta você querer voltar atrás, você fugir, porque não há o que fazer. Você está dentro do processo de transição, de mudança, de sinais dos tempos. Então, não há o que fazer. O que há o que fazer é se salvar. Como é que a gente se salva? Serenidade, fé, amor, paz, harmonia, colaborar com o Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Não adianta fugir. Fugir para onde? Se eu estou no orbe. E se a transformação é do orbe? Né? Então, não adianta. O que Jesus está dizendo aqui não é terrorismo, é realidade de uma lei que está em curso. É por aí. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora, enganariam até os escolhidos. Não adianta dizer que quem está comigo será salvo. Que conversa. O objetivo é o todo. Não haverá ilhas de salvação. É o processo do orbe, né? Eis que vos tenho predito, portanto, se vos disseres que ele está no deserto, não saiais, ou que ele está no interior da casa, não acredite, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele não vai se esconder para ninguém, né? Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. A gente já estudou isso no passado, que tudo isso são formas figuradas do Cristo falar para puxar a atenção das pessoas e dizer, puxa vida, vem coisa grande e séria por aí. Né? Então, sentido figurado. Encontra bem isso na parábola da figueira de sepulcro. Também, né? Então, são formas de falar para puxar a atração das pessoas que entendiam essa linguagem naquele tempo, né? Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da guerra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com o poder e a grande glória. Algumas crenças religiosas acreditam nessa vinda do Cristo em cima de uma nuvem que vai salvar o mundo e vai chegar ao juízo final. Não é isso. Isso é um período de transição que a gente já viu que está acontecendo e que está em curso. E não adianta a gente discutir com ninguém que vai ser de um jeito ou que vai ser de outro. Não é por aí. Né? O que a gente precisa saber é que o processo de transição está em curso e ninguém pode mudar o que está acontecendo. Né? Esse é que é o ponto. Né?
E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desses 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Será que os anjos do Cristo, os colaboradores do Cristo, não estão em toda parte? Cuidando e velando por todos nós? É claro que eles estão. A gente não precisa ver uma carruagem no céu, não tem, porque é de outra dimensão. Essa ajuda, essa natureza é de uma outra dimensão. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, que sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus falava isso há 2000 anos atrás. Então, a geração é uma geração, os tempos são diferentes, né? Mas ele quer dizer que não passaria, que isso aconteceria, né? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Ou seja, ele não precisou datas, momentos. O que a gente sabe e que nos avisam é que nós estamos vivenciando um período de transição, onde gerações estão se debatendo aqui, né? E aí eu faço um parênteses aqui. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Ou seja, vai acontecer. Está em curso. Está acontecendo. Né? Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque sabeis que a esta hora há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. O servo do Senhor são todos aqueles que creem, que acreditam e que seguem o Senhor. E que não precisa estar alertados ou com a casa arrumada para receber um momento ou outro. É uma condição permanente de vivenciar, de viver. Estamos sempre preparados para receber o Senhor. E ele não vai vir numa nuvem, numa carruagem de... Não. Jesus está com todos nós permanentemente. Então, o bom servo é aquele que está sempre preparado para estar recebendo essa transformação que nós estamos percebendo, né? E a salvação, como eu falei, está dentro de cada um de nós. É essa consciência tranquila que a gente carrega. É aquilo que eu dizia a vocês ontem no grupo e que eu tenho repetido bastante. Se a nossa doutrina hoje é o Consolador prometido pelo Cristo, que sejamos nós os consoladores, porque o que se espera nesses dias graves que nós estamos passando é consolo, é fé, é esperança, é serenidade diante de tantas adversidades. Então, que sejamos nós esses embaixadores, cada um no seu posto de trabalho, como dizia o Elker no começo, nós somos atendentes fraternos em toda parte. Eu não vou só ser atendente fraterno quando eu visto uma roupa ou quando adentro um determinado portão. Não. Eu sou atendimento fraterno, eu sou fraterno, eu sou cristão, eu sou amor, eu sou paz, eu sou renúncia, eu sou entendimento em todos os dias da minha vida, em todos os lugares que eu estiver. Que brilhe a vossa luz. Você é que pensa. Você é que pensa. O objetivo de uma encarnação e de uma vida é dar a mão a quem fica para trás e a quem está do lado. Você já deu a mão a alguém na sua vida? Então, como é que você está dizendo uma asneira dessa? Você já deu a mão a quantas pessoas na sua vida? Não, eu não me segui a pedir. Você já deu a muita gente, você já viveu com muita gente, já compartilhou das... Então, acabou o que eu estou falando. Então é que eu estou falando. Então é que eu estou falando.
Então, meu irmão, é isso. O objetivo da gente é auxiliar. A alegria dos céus é esvaziar os infernos. A gente sempre tem alguma coisa a dar, alguma coisa a propor, alguma coisa a encaminhar. E todos fazem isso. E todos fazem isso. Então, a gente não precisa achar que precisa ser Paulo de Tarso. Não. A gente pode ser o mais simples trabalhador que ajuda o Cristo, como, por exemplo, Simão Cirineu. Alguém sabia quem era Simão Cirineu? Até ele pegar a cruz do Cristo e carregar ninguém. Mas quando ele pegou a cruz do Cristo e ajudou a carregar, ele tornou-se uma personalidade do Evangelho. Quantas vezes cada um de vocês aqui não já foi Simão Cirineu na vida de alguém? Quantas vezes cada um de vocês aqui não ajudou alguém a carregar uma cruz? E eu não estou falando uma cruz de 500 quilos, não. Estou falando uma pequena cruz que você ajuda a carregar. Né? Então, quem foi ajudado ontem, hoje ajuda. E quem ajuda hoje, amanhã será ajudado, porque o objetivo da vida é essa família universal, onde a gente entende o nosso papel. Né? Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Ou seja, não adianta preparar o ambiente para receber o Cristo. O ambiente de receber o Cristo é todo dia, toda hora, em todo lugar. Não é isso? E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, meus irmãos, este é o sermão escatológico, esse é o sermão profético que Jesus anunciou. E muita gente se assombra, muita gente fica assustado com tudo isso, mas isso está em curso, isso aconteceu, isso está acontecendo, e são os dias que a gente está vivendo. Qual é a diferença? É que neste período de transição que nós estamos vivendo agora está marcado um tempo no planejamento divino que o planeta Terra evoluirá, ascenderá à condição de expiações e provas para a regeneração. E neste momento, muitas almas que estavam guardadas, arquivadas, digamos assim, mergulhadas nos planos mais densos da Terra, estão sendo liberadas. Os porões estão abertos. Então, os porões estão abertos, é que eles estão em toda parte. Não só reencarnando, como muitas oportunidades que estão tendo, derradeiras oportunidades, como influenciando. Então, o que está acontecendo é que a gente tem recebido nas nossas reuniões internas, mediúnicas, muitos espíritos. Quem nos acordou? Eu estava dormindo esse tempo todo, vocês estão mexendo com a gente, quem foi que chamou a gente para a luz? Ou seja, muitas almas que estão sendo liberadas, estão saindo das regiões mais densas, das furnas, das cavernas do nosso orbe e estão emergindo. Por quê? Porque é necessário que aconteça essa transformação. Bom dia. É necessário que aconteça essa transição. É necessário que a Terra se libere desse psiquismo. Então, é isso que está acontecendo. Por isso que as influências estão em toda parte, por isso que as sintonias estão mais delicadas, é por isso que vira e mexe a confusão acontece, porque o ambiente está, é como eu falei na semana passada aqui, é a poeirinha da piscina que estava decantada e que subiu. Então, a água fica turva. A água que estava separada, decantada, agora assanhou. Né? Então, assanhou, está tudo misturado. Né? O período da grande travessia evolutiva são marcados pelos chamados sinais dos tempos, em plena vigência da atualidade, nos quais as conquistas morais e intelectuais do pretérito fazem reflexo no dia a dia da existência, da mesma forma que as ações desenvolvidas pelo homem no presente influenciarão na sua vida futura. Ou seja, a gente está sendo hoje o que a gente plantou ao longo de nossa jornada. Né? Os sinais do tempo, as conquistas morais e intelectuais do pretérito fazem reflexo no dia a dia da existência. Quem tem arquivo, utiliza o seu arquivo. Quem tem acervo, utiliza o seu acervo. Do mesmo jeito que o que a gente está conquistando hoje nos ajudará no amanhã. Né? Então, é tempo de testemunharmos o que conquistamos.
né? Esse tempo todo nós estudamos o Cristo, nós vivenciamos a sua doutrina, aprendemos a doutrina espírita, estamos aprendendo. Então é tempo de dar testemunho de todas essas verdades, né? Em termos espíritas, a transição planetária caracteriza por uma fase existencial nitidamente marcada no tempo e no espaço, aquele conceito que a gente conhece de tempo e de espaço, no qual ocorrerão significativos desafios em todos os campos do conhecimento, decorrente das ações humanas do passado e do presente, que naturalmente definirão o futuro da humanidade. Prestem atenção no que ele está dizendo aqui. Ó. Desafios em todos os campos do conhecimento, decorrentes das ações humanas do passado e do presente, que naturalmente definirão o futuro da humanidade. Ninguém escapa às leis de Deus. O que estamos passando hoje é decorrente de nossas ações do passado. Essas ações nem sempre são fruto das boas escolhas. Tem gerado perturbações sociais, as mais diversas, produtoras de sofrimento. Mas passada a fase de reajustes espirituais, o ser humano se transformará em pessoa melhor, fazendo surgir uma era nova, a da regeneração. Então, nós estamos respondendo por tudo aquilo que plantamos. Nós, enquanto espíritos individuais, nós, enquanto famílias, nós, enquanto sociedade, nós, enquanto nações, nós, enquanto orbes, nós estamos respondendo por aquilo que nós plantamos. E aí eu trago para vocês que não é fácil afirmar quanto tempo irá durar a transição, pois depende do livre-arbítrio individual e coletivo, pode ter duração de décadas ou de séculos, independentemente do período de tempo e da extensão dos desafios. A transição indica tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. E estamos mergulhados nela. E eu trago para vocês aqui o que eu mencionava ontem em Nosso Lar, o impressionante apelo, capítulo 24 de Nosso Lar. Né? Pincei isso aqui para vocês verem o que é o estudo espírita, onde uma coisa a gente vai entendendo a outra, uma coisa vai puxando a outra e a ficha vai caindo. Né? Aqui a gente acabou de ler o seguinte, aqui, em termos espíritas, a transição planetária caracteriza por uma fase existencial nitidamente marcada no tempo e no espaço, na qual ocorrerão significativos desafios em todos os campos do conhecimento decorrentes das ações humanas do passado e do presente, que naturalmente definirão o futuro da humanidade. Então, o que a gente está passando hoje é lei de causa e efeito. Plantou, vai colher. O impressionante apelo. André Luiz conversando com os seus mentores, dizendo, Lísias, né? Estamos ouvindo moradia. Lísias dizendo a André Luiz. Então, a gente, quando estuda isso, vai passando no livro Nosso Lar, a gente estuda num determinado contexto. Mas o estudo espírita é isso. Quando a gente vê uma outra forma, a gente lembra daquela passagem e a ficha vai caindo. Né? Estamos ouvindo moradia, velha colônia de serviços muito ligada às zonas inferiores. Zonas inferiores, os umbrais da Terra, as furnas, as cavernas, as regiões mais densas. Como sabe, estamos em agosto de 1939. O que era isso? Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo, mas posso afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. Ele dizendo a André Luiz que, como ele estava ainda sem entender direito, neste período o mundo estava entrando em guerra, 1939, Segunda Guerra Mundial. Que diz, indaguei aterrado, pois não bastou o sangue da última grande guerra, ou seja, não bastou a primeira grande guerra, 1914 a 1918, não bastou isso não. Isso perguntou André Luiz a Lísias, né? Aí vai. Lísias sorriu, fixando em mim olhos brilhantes e profundos, como um lastimar em silêncio a gravidade da hora humana. E por aí vai, né? Depois, se vocês quiserem, leiam o capítulo todo lá. Mas aí eu vou trazer de novo. De novo, emissora do posto 2 de moradia, vê o trabalho da espiritualidade incessante. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz da terra.
Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Que nevoeiro é esse? É chuva, é? Psiquismo pesado amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções. O que é que a gente está assistindo nas nossas reuniões, meus irmãos? Respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. O homem emite, o outro capta, a sintonia se estabelece. Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual. Se fecha e não permite ser penetrado pela luz que vem do alto, né? Sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Ó irmãos muito amados dos núcleos superiores, auxiliemos a preservação da tranquilidade humana. Defendamos os séculos de experiência de numerosas pátrias-mães da civilização ocidental. Que o Senhor nos abençoe. Ou seja, a moradia, essa colônia espiritual, irradiando vibrações de prece, pedindo auxílio do nosso lar para ajudar nas vibrações, para ver se consegue penetrar naqueles ambientes, né? Sem órgão de ponderação e conselho desapaixonados, não tinha, do outro lado, uma sintonia que fosse capaz de receber. Estava todo mundo inflamado, né? Cala-se o locutor e voltar as cariciosas melodias. O enfermeiro permaneceu em silêncio, que não ousei interromper. Após 5 minutos de harmonia repousante, a mesma voz se faz ouvir novamente. Emissora do posto 2 de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício de paz na Terra. E continuou emitindo vibrações mentais de paz e de harmonia. A essa altura, desligou Lísias o aparelho e o vi enxugar discretamente uma lágrima que seus olhos não conseguiam conter. Num gesto expressivo, falou comovido. Aí é que eu trago essa informação para dizer que a humanidade está colhendo o que plantou. Olha o que ele vai dizer. Grandes abnegados os irmãos de moradia. Tudo inútil. Porém, acentuou triste depois de ligeira pausa. A humanidade terrestre pagará, em dias próximos, terríveis tributos de sofrimento. Isso Lísias dizia para André Luiz. Aí André Luiz, não há, todavia, recurso para conjurar a tremenda catástrofe. André Luiz fazia, mas será que não tem alguma coisa que aconteça e que evite o que está em curso? Perguntei sensibilizado. Infelizmente, acrescentou Lísias, em tom grave e doloroso, a situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações de moradia e de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral, reunimos aqui numerosas assembleias, mas o Ministério da União Divina, espíritos mais graduados, que compreendem melhor o mecanismo da lei, esclareceram que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável, que devorou excesso de substâncias no banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais. Então, se a gente se intoxicou com o que a gente alimentou, é inexorável que venha a digestão.
é inexorável que venha a infecção alimentar. É inexorável que venha a dor de barriga. A gente vai ter que expurgar. Como a terra está expurgando. É um mecanismo da lei que a gente acaba entendendo, estudando e compreendendo a lei maior. Então, está em curso. A Terra vai se libertando de todas essas energias densas que estão influenciando de alguma forma. É o furúnculo que acontece na nossa pele, que é uma forma de expelir alguma coisa que não está bem no organismo como um todo. Né? Então, meus irmãos, essa é a realidade que a doutrina espírita vai colocando luz para que todos nós possamos compreender. Né? A transição está marcada por provações e por processos expiatórios, também denominados purificadores, mas acredita-se que na regeneração não ocorrerão as amargas dores da expiação. Ou seja, no período de regeneração não vai ter muitas destruições que houve nos períodos de expiação, né? Ainda que as provas impulsionadoras do progresso permaneçam. Ou seja, ele entende que na regeneração a prova não provoca o mesmo volume de dores da expiação. Isso é o que está no Livro dos Espíritos também. Né? De forma geral, podemos dizer que as principais características do período de transição são as que se seguem. Atenção para que ninguém vos engane. Aí eu vou parar por aqui, porque já são 10h05, mas aí vamos entrar para as características do período de transição, que a gente vai ver que isso aqui foi tirado do sermão escatológico, do sermão profético, que Jesus mencionava, né? Falsos profetas, né? Ele falou sobre isso lá, guerras, foi mencionado também essa questão de guerras, e catástrofes naturais, também foi mencionada a questão das catástrofes naturais. São características do período de transição. E mais adiante, diz o seguinte: as tribulações estarão presentes, portanto, no período de transição. Assim, é necessário que o homem se esforce por adquirir a força necessária, capaz de transformá-la em pessoa de bem, mais espiritualizada. Esse é o nosso objetivo, né? Afirma Kardec a propósito. Sim, por certo, a humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas. E cada transformação é marcada por uma crise, que é para o gênero humano o que são para os indivíduos as crises de crescimento, crises muitas vezes penosas, dolorosas, que arrastam consigo as gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Vem a crise, mas depois vem a bonança. Né? Vem a doença, mas depois vem a cura, e o organismo funciona melhor depois de curado. Né? Tendo chegado a um desses períodos de crescimento, a humanidade terrena está plenamente há quase um século no trabalho de transformações. É por isto que ela se agita por todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que movida por uma força invisível, até que retome o equilíbrio sob novas bases. Quem a vir, então, a achará muito mudada em seus costumes, em seu caráter, em suas leis, em suas crenças, numa palavra, em todo o seu estamento social. A agitação dos encarnados e dos desencarnados se juntam por vezes, e mesmo na maioria das vezes, já que tudo se conjuga na natureza, as perturbações dos elementos físicos. É, então, por um tempo, uma verdadeira confusão geral, mas que passa como um furacão, depois que o céu se torna sereno e a humanidade reconstituída sobre novas bases, imbuídas de novas ideias, percorre uma nova etapa do progresso. Então, meus irmãos, o que estamos vivenciando e passando neste momento é esta confusão geral, onde todo esse clima, todo esse psiquismo está nos envolvendo. Né? Vou parar por aqui. Na próxima semana a gente continua as outras questões, mas o que está envolvendo, o que está em curso nessa situação é exatamente essa fase desse psiquismo doentio que está assolando toda parte, dessas influências que estão acontecendo em todo momento, mas que tudo isso foi previsto.
E tudo isso está dentro de um conjunto de uma lei natural coordenada pelo Cristo. Então, é papel de cada um de nós, trabalhadores da seara do Cristo, manter a serenidade, manter a harmonia e não se angustiar com tudo que está acontecendo. Porque nós sabemos que é possível, que é natural que todas essas coisas aconteçam. Né? Lá vai eu e minha demência de dizer tudo é natural. Está tudo dentro do contexto. Tudo é natural. Porque tudo está dentro das leis de Deus. Né? Se você feriu a natureza vai lhe responder. Se você acumulou um psiquismo doentio de guerra, aquilo vai acontecer. Se você, dentro do seu lar, acumula um ambiente nocivo, de desconfiança, de falta de respeito, de angústia, de desamor, e você nutre isso durante algum tempo, qual é a consequência disso? Um dia esse vulcão vai entrar em erupção. É natural que um dia não se consiga mais conter. Aí as pessoas dizem, mas aconteceu, eles estavam tão bem. Mas não. Aquilo é um acúmulo que você vem ao longo do tempo acumulando. Um dia eclode. E quando eclode, ninguém plantou. Foi um processo. Foi uma cultivação. Então, ao menor sinal de um desajuste, de um desamor, atue para que aquela erva não cresça. Atue, solucione enquanto é tempo. Porque se você vai acumulando aquele lixo debaixo do tapete, joga para debaixo do tapete, joga para debaixo do tapete, joga para debaixo do tapete, quando você tira o tapete, não tem mais lixo. Aquilo ali já virou um vulcão que vai entrar em erupção. Assim foi a Terra. Assim é aquela região que está em guerra hoje. Esses conflitos estão em guerra. Aquela região ali é bélica desde que o mundo é mundo. Então, aquele psiquismo daquela região tem que ser expurgado, tem que ser liberado. Vai ter solução pacífica? Deus queira que tenha. Mas a gente tem que entender que faz parte do processo natural que essas coisas sejam tratadas. Né? Se assim é no micro, assim é no macro. Né? Então, meus irmãos, está aí as características desse momento de transição que nós estamos vivenciando e vivendo. Jamais o cristão, o filho de Deus, pode perder a serenidade. Jamais a gente pode perder a nossa paz. Nós não podemos perder a nossa paz. Nós não podemos perder a capacidade de amar. Como a gente dizia no começo aqui, o amor não tem ruídos. O nosso amor não tem ruídos. A gente precisa construir esse sentimento puro, tranquilo, sereno, sem exageros, sem criação de modelos. Não, a coisa é simples, a coisa é serena, a coisa é tranquila. Então a gente tem que ser essas pessoas. Aonde quer que estejamos, né, Carlos? Onde quer que a gente esteja, a gente vai levar o melhor que nós temos. Né? A gente vai levar o melhor que nós temos e o melhor que nós somos, porque nós somos essas pontes. Né? E se tiver difícil, e se tiver complicado, não nos façamos de rogado e nem tenhamos medo de pedir auxílio aos universitários. Eles estão em toda parte, eles contam com cada um de nós e são solidários. A gente não está só. Nós formamos, nós estamos escalados no time de Jesus, numa posição humílima, lá atrás, na condição que nos cabe, mas não estamos sós. Fazemos parte desse exército da luz. Então não temamos, tenhamos fé, porque a fé nos faz enfrentar os dissabores, as dificuldades, que a gente alimente essa fé. Quem tem fé não teme. Né? Então, vamos alimentando esses sentimentos, vamos envergando, engrossando esse cordão dos colaboradores do Cristo e vamos atravessando a transição, porque os brandos e pacíficos herdarão a terra. Né? Então, que Jesus nos abençoe e na próxima semana a gente conclui esse capítulo.